eu vou falar aquilo que o meu Senhor viveu. Ele vivenciou isso na cruz. Lucas 23, do 32 ao 43, fala de dois criminosos que foram crucificados com Jesus, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Sobre o que aconteceu na última semana, né, o episódio da mega operação, não é questão de colocar opinião, né, sobre quem está certo ou quem está errado, mas são duas óticas, a minha carnal e a minha espiritual. Do ponto de vista alma e carne, talvez eu teria um olhar de julgamento. Não, é justo, tem que ser assim, porque senão descontrola e tudo mais. Agora, se eu for olhar por um lado, que é o qual eu acredito e na qual eu sigo, que é o olhar de Jesus, talvez eu seja criticado, mas eu vou falar aquilo que o meu Senhor viveu. Ele vivenciou isso na cruz. Lucas 23, do 32 ao 43, fala de dois criminosos que foram crucificados com Jesus, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E um dos criminosos zombou de Jesus e disse: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Esse representa a incredulidade, um coração endurecido, o orgulho, a vaidade, mesmo diante da morte. E o outro criminoso, porém, se arrependeu e repreendeu esse companheiro, e ele disse: nem ao menos temes a Deus, estando sobre a mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos merecem, mas este não fez nada, mal algum ele fez. Em seguida ele pede para Jesus: Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus logo responde: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esses dois homens representam as duas atitudes diante de Cristo: a rejeição e o arrependimento. Um escolheu zombar, o outro escolheu crer e recebeu a promessa da salvação naquele mesmo dia. Então, nós não temos que julgar sobre quem está certo ou quem está errado. Temos que ter um olhar de Cristo. Nós que somos cristãos, nós precisamos ter esse olhar de Cristo, porque nós falamos de arrependimento, mas quando a gente olha para nós, a gente sempre tem uma boa desculpa. Será que esses homens que morreram, tanto os polícias quanto os criminosos, né, vamos dizer assim, a gente não sabe o que essas pessoas falaram diante de Cristo ali na sua morte, na pré-morte deles ali, antes deles de fato morrerem. Então assim, é difícil comentar, é difícil falar sobre aquilo que nós não vivenciamos, sobre aquilo que nós não estivemos presentes. Paulo, por exemplo, ele era um perseguidor de cristão. Ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguia crianças, homens, mulheres, arrastava pelas vielas ali de Jerusalém. E aí? E ele se tornou o maior evangelista, aí, vamos dizer assim, do Novo Testamento. Então assim, não cabe a nós julgar, não cabe a nós apontar. O que cabe a nós é olhar com o olhar de Cristo, um olhar de amor. Um olhar de amor pelos policiais, um olhar de amor pelas famílias, por aqueles que se foram também, né, daqueles que estavam em confronto, né, os criminosos, vamos dizer assim. Agora, nós não sabemos o que essas pessoas que ali se foram tiveram ali até aquele último momento. Se eles creram e a verdade os libertou, ou se eles foram orgulhosos, ou se eles optaram em não se arrepender, de zombar, enfim. Eu acho que assim, tudo aquilo que a Bíblia nos diz, ela está ali e é uma direção. Agora, cabe a nós aceitarmos ou não. Então, para concluir, na nossa vida existe dois caminhos: o arrependimento e a rejeição. Agora, tanto um lado como o outro pode ter havido arrependimento. E nós às vezes ficamos debatendo, discutindo quem está certo e quem está errado. Nós que cremos no Evangelho precisamos ter uma visão mais espiritual da coisa.
sabe? Do arrependimento genuíno, das pessoas que estão... mas ele cometeu crime. Cara, Paulo também cometeu. Mas ele matou. Os dois criminosos estavam na cruz por crimes também. Um zombou, o outro se arrependeu. Então assim, esse olhar espiritual que nós precisamos ter. E essa pergunta que nós precisamos carregar: no meu lugar, o que Jesus falaria? Qual era a atitude de Jesus para uma situação dessa? Amém? E é sobre isso que é esse vídeo de hoje, e que nós cremos que o nosso Senhor também fale por nós.